Egghead nem acabou e já tá se concretizando como um dos melhores, se não o melhor arco de One Piece. E muito por causa desse cara aqui que muitas pessoas ansiavam por ver logo em One Piece. O Dr. Vegapunk. E esse personagem traz várias perguntas muito interessantes, como: até onde você iria pelo seu ideal? Do que você abriria mão pelo seu sonho? E principalmente o conceito do mal menor. O mal menor é dito como aquele tipo de coisa ruim que é necessária por um bem maior, como aquela coisa que não será tão grave se compararmos com o bem que pode trazer. No caso do Dr. Vegapunk, isso se aplica ao fato dele desenvolver para o governo mundial armas tecnológicas totalmente avançadas e mortais. Tudo para conseguir avançar com a sua ciência, tudo para ter dinheiro, tempo, recursos para conseguir realizar o seu sonho de criar uma fonte de energia infinita e sustentável. Vegapunk e seus satélites várias vezes mencionam a questão do custo, a questão da necessidade financeira para sua ciência avançar, e que apesar do governo já disponibilizar muito dinheiro, se disponibilizasse mais ainda, ele avançaria ainda mais rápido. Vegapunk é um gênio, com uma inteligência sagaz. Ele sabe que o governo não é totalmente aquilo que se diz ser, mas teve que ficar nessa balança entre a relação com o governo e seus próprios ideais e pensamentos para que a sua ciência conseguisse avançar. O exemplo mais terrível disso foi o fato dele ter que aceitar apagar as memórias do Kuma porque o governo ordenou que se ele fosse usar os recursos do governo para curar a Bonnie, esse seria o preço do Kuma. Vegapunk não queria de maneira alguma tirar a consciência completa de Kuma, tanto que fica muito bravo quando isso é pedido e chora como um bebê quando isso acontece. Mas Vegapunk, por ser um gênio, tem algo que todos os gênios têm. Ele tem algo que é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, que pode fazer alguém triunfar ou pode ser a sua completa ruína. Vegapunk tem uma profunda curiosidade sobre os assuntos relativos ao conhecimento. Citando Einstein, personagem que inspirou Vegapunk, o importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Essa profunda curiosidade fortemente presente nos cientistas geniais não acontece exatamente em todos os casos. Sim, esses cientistas geniais são curiosos sempre, mas algumas coisas geram mais curiosidades e outras menos. Mas quando algo gera uma grande curiosidade, é impossível para eles deixar para lá. É como uma coceira que não vai embora de jeito nenhum a não ser que você coce mais e mais sem parar. E foi exatamente o que Vegapunk fez. Ao se aprofundar um tantinho mais na história perdida, principalmente motivado pelo falecimento de seu querido colega arqueólogo e professor Clover, Vegapunk sabia que não tinha mais volta. Ele precisava desvendar o resto da história, porque do contrário, isso nunca sairia da sua cabeça. Ocuparia toda a grandiosidade de seu cérebro, por maior que fosse. E assim ele o fez. E assim o fez também em relação à sua fonte de energia. E assim como o próprio Albert Einstein, referência clara para a criação do cientista, o Vegapunk voou perto demais do Sol. E falando de Albert Einstein, a semelhança dele com Vegapunk vai muito além dessa simples foto em que ele aparece com a língua para fora, o que, óbvio, inspirou a língua para fora aí do Vegapunk. Albert Einstein, esse grande cientista, essa grande figura, é totalmente o personagem do Vegapunk, da cabeça aos pés, tanto em seus pensamentos, em suas atitudes e em sua jornada. Eu, como grande fã de Albert Einstein, tendo lido sua principal biografia, não entendendo muito bem as partes que falavam de números complexos, porque eu sempre fui horrível de matemática, mas focando e entendendo muito bem os ensinamentos passados pela sua vida, pelas suas escolhas, pela sua humildade, fico extremamente feliz de ver que é como se Albert tivesse sido transportado para dentro de One Piece através do personagem do Vegapunk. Eu fico extremamente maravilhado com isso, porque é uma pessoa que eu admiro muito e o meu anime favorito. Os dois têm a mesma sabedoria e humildade. Tanto Vegapunk quanto Einstein detinham um grande conhecimento científico, mas sabiam que alguns mistérios estavam bem para além da ciência. Como disse o próprio Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando origem à evolução. Vegapunk em vários momentos diz que a ciência simplesmente não espera
explica tal fato. E num momento emocionante, inclusive, diz que a explicação para Kuma, mesmo sem consciência e todo machucado, ter chegado para salvar Bonnie, saber onde ela estava, é simplesmente o amor. Esse sentimento que a ciência consegue explicar quimicamente falando, mas que para aí. E Vegapunk, como ótimo cientista, sabe a hora de parar. Sabe a hora que outros tipos de conhecimento têm que entrar em cena também, assim como Einstein sabia. Essa é a principal característica de um bom cientista. Ele sabe que quanto mais descobre e mais acumula conhecimento, mais ele descobre que, na verdade, sabe muito pouco sobre os mistérios do mundo. É um paradoxo muito interessante. E Vegapunk, assim como Einstein também, nunca quis ser uma figura política ou de autoridade. Ele somente queria fazer sua ciência, queria fazer suas descobertas, sanar sua curiosidade. Cientistas como Vegapunk e Einstein nem pensam, nossa, vou fazer uma grande descoberta aqui. Todo mundo vai me ver e idolatrar e todo mundo vai me conhecer. Não. Como falei antes, o seu combustível é a curiosidade. É a investigação de algo que lhes chamou a atenção e não sai de seus pensamentos. Mas no final, são gênios. E inevitavelmente, mesmo sem querer, fazem descobertas que colocam o mundo de cabeça para baixo, que mudam o entendimento que todos tinham sobre alguma coisa. E assim, ganham essa importância mesmo sem querer, ganham essa autoridade e são colocados em situações em que tem que se posicionar. E é o que acontece com o Vegapunk, assim como aconteceu com Einstein, que se tornou uma figura importante que todos pediam para ouvir e todos colocavam em situação de responder a polêmicas e conflitos envolvendo os âmbitos da sua vida, nas áreas em que ele mostrava ter conhecimento. Vegapunk vê a necessidade de se tornar uma figura política, de ser o mensageiro de algumas das informações mais importantes de One Piece até então. O seu conhecimento o levou a se posicionar assim. Antes com o governo e agora contra ele. Mas o mais interessante é que o contra o governo é no sentido de infringir as leis que o governo mesmo inventou, como a lei de não poder pesquisar os poneglyphs. E não de achar que eles, o governo, são os vilões supremos da história. Tanto que ele verbaliza isso. E essa com certeza foi a parte do discurso que mais me deixou em choque até o momento. Mais até do que quando ele disse que Joy Boy foi o primeiro pirata. Isso porque na minha cabeça ele estava fechado comigo e todo o resto da galera. E achava que o governo estava totalmente errado. Eram os caras maus. Mas como cientista, Vegapunk mais uma vez traz questionamentos através das suas falas. Ele diz: quero que me ouçam com atenção e entendam, independente de quem seja o responsável por me julgar. Eu não quero convencê-los de que esse alguém é mau. Não quero discutir o que é certo ou errado, até porque não conheço ele o suficiente para isso. E talvez nós também não tenhamos esse grande conhecimento sobre ele para falar alguma coisa. Ainda não tenhamos, né? E isso nos faz pensar, né? Nos faz dar um passo atrás e imaginar que pode sim haver um bom motivo para o governo mundial ter travado uma guerra com o reino antigo centenas de anos atrás. Pode sim ter um bom motivo pelo qual eles querem não revelar toda a verdade. Sinceramente, eu duvido muito. Mas essa fala do Vegapunk me fez questionar isso. E me fez questionar também se essa fala é mais uma característica do personagem do Vegapunk, algo que ele diria, ou se é o Oda, mais uma vez brincando com a gente, querendo nos dar uma pista de que não é tudo preto no branco, não é tudo 8 ou 80, que existem muitas camadas além. Vegapunk deixa claro várias e várias vezes que o que ele queria de todo o seu coração era a paz, era um mundo pacífico, com mais qualidade de vida, mais feliz. Outro aspecto totalmente de Einstein que diz o seguinte: a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Mas assim como Einstein, Vegapunk teve seus conhecimentos transformados em algo que ele nunca gostaria, em uma arma mortal. Vegapunk com Mother Flame e Einstein com a bomba atômica. Einstein, após saber que seus conhecimentos foram usados para tirar a vida de milhares de pessoas, ficou mal, bem mal. Ele se perguntou sobre muitas coisas e se culpou também. Ele tentou ao máximo que isso não fosse feito, mas fizeram mesmo sem ele querer e apesar dos seus esforços. E de Vegapunk ainda não vimos exatamente isso. Se ele sente culpa pelo jeito que a Mother Flame vem usada. Eu acredito que vamos ver mais disso sim, que a gente vai ter essa resposta de uma maneira mais certeira, mais precisa. E vamos ver em flashbacks ele muito preocupado e lutando para que os seus conhecimentos
conflitos não sejam usados para tirar a vida de outras pessoas. E eu acho isso porque o Vegapunk, para mim, como eu já falei, não é simplesmente inspirado no Einstein. Para mim, ele é o Einstein todinho, absorvido. E é exatamente por isso que ele, em tão pouco tempo, já se tornou um dos meus personagens favoritos dessa obra. O legado de Vegapunk vai muito além do que você imagina. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever. Valeu e até!